Paulo, vou gravar. Vizinhança. Não vai não, amor. Olá, exploradores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Explorer Books. E hoje, eu, Paulo e o Rick estamos aqui para fazer a primeira tag do nosso canal. A gente foi tagueado pelo Café com Dan para fazermos a tag Ditos Literários. Ela é composta por 20 perguntinhas, então, tanto eu quanto o Paulo, nós vamos respondendo essa tag conforme o vídeo. Essa tag basicamente consiste em pegar os ditos populares que a gente já conhece, adaptados para o Booktube, e colocar em caixa-livros, responder essas perguntinhas. Somente ressaltando, se você é novo aqui, não esqueça de desde agora já dar o seu like e de se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo aquilo que a gente quer trazer aqui no Explorer Books. Também estamos presentes tanto no Twitter quanto no Instagram como Explorer Books, então não esqueça de ir lá, procurar pela gente e dar o seu follow. Os links também estão aqui embaixo das nossas redes sociais. Então, pegue um chá, uma pipoquinha e vem com a gente responder essa tag. A primeira pergunta da tag é: em época de Black Friday, quem tem dinheiro é rei. Um livro que você adquiriu na Black Friday. Bom, na Black Friday do ano de 2019, eu não comprei tantos livros assim quanto eu comprei na de 2018, que realmente eu não tive dó do meu bolso, mas eu aproveitei essa Black Friday para pegar alguns livros que estão sempre caros. Um dos livros que eu comprei na Black Friday do ano passado foi este aqui, do Stephen King, O Instituto. Esse livro, eu sei que ele é uma mistura de Stranger Things, vamos dizer assim, com aquela pitadinha da escrita do Stephen King, aquelas noias que ele mesmo cria dentro dos livros dele. Então esse livro eu fiquei muito curioso para ler. Eu ainda não li, porque a gente compra livro e faz o quê? Não lê. Bem, acho que ano passado eu não comprei nada na Black Friday, então vou trazer um assim de muito tempo atrás, que é A Passagem, do Justin Cronin. Esse livro aqui, eu comprei ele há muito tempo. Se eu não me engano, eu comprei esse livro em 2012. E assim, eu não li até hoje. Tanto que, se você viu, esse livro aqui, ele está no meu Book on Haul. Então, não tenho mais intenção de ler ele. Segunda pergunta. Livro da Onça. Um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho. Criadores de Coincidências, do Yolav Bloom. Esse livro tem uma premissa muito interessante, que se você parar pra pensar, nada da nossa vida é feita por acaso. Todas as coincidências que a gente tem, todos os acasos são criados por alguém. Enfim, gente, ele tem realmente um quesinho muito legal, esse livro. Ele tem uma pegada muito legal, assim, em teoria. Só que em prática, assim, esse livro não é tudo isso, né? Eu achei ele, assim, bem... Ele é bom, ele tem 3 estrelas. Na época eu li pra um clube do livro, mas assim, é só isso. Não tem nada de especial. Me decepcionou porque eu esperava muito mais dele. Gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de musicais, Wicked, Os Miseráveis, enfim. E um dos musicais que, assim, eu sempre gostei foi Dear Evan Hansen. Na verdade, eu gostei da história do ator que faz o musical, enfim, o Ben Platt. E eu fui com muita sede ao pote em Querido Evan Hansen. Esse livro, ele tem uma capa maravilhosa, essa capa foi feita pelo Vitor Martins, só que esse livro eu fui com muita sede ao pote e tipo assim, não rolou. Eu, literalmente, na página, sei lá, 140, eu já tava fazendo leitura dinâmica, porque esse livro foi uma ogiva nuclear pra mim, tipo, não atendeu expectativas, sei lá, eu vi muito problema dentro desse livro e não rolou pra mim. A terceira perguntinha é: Filho de Leitor, Leitoré. Um livro que você passaria para os seus filhos. Não tem como, né, evitar falar dessa mulher. Infelizmente, ela está envolvida em algumas polêmicas de transfobia. Enfim, né, o que esperar de pessoas assim. Mas um livro que sim, eu passaria para os meus filhos é totalmente Harry Potter. Toda a série com os 7 livros, né? Harry Potter, do 1 ao 7. Esse livro que é escrito pela Britney Spears, como muitos estão dizendo. Ele é um livro que me acompanhou, que me fez como leitor, né? Eu entrei na literatura por Harry Potter e também por Crepúsculo. É um livro que, tipo, moldou meu caráter, cresceu comigo. Eu acompanhei esse livro e os filmes, tipo assim, durante toda a minha infância / adolescência até hoje. Então é um livro que sim, eu passaria pros meus filhos sem problema algum, né? Só falaria pra eles que a Britney Spears é uma escritora muito, assim, fantástica, né? Ai, J.K. Rowling, o que eu faço com você?
Cala a boca, você não consegue. E, assim, pra mim eu não tenho sombra de dúvidas de que esse livro seria a série Percy Jackson. Eu tenho amores por essa série, eu amo muito o universo que o Rick Riordan criou, a mitologia grega, enfim, tudo, pra mim é tudo perfeito. É uma série que eu vou defender pro resto da minha vida, é uma série que eu pretendo reler. O Ladrão de Raios mesmo, em todo esse tempo, né, desde que eu comecei a ler, eu já li esse livro 4 vezes. Então, pra mim é uma série muito especial que, com toda a certeza, dispensa... Primeiramente, é uma série que dispensa apresentação, né, não vou entrar em detalhes, porque se você não conhece Percy Jackson, quer dizer que você esteve por anos, né, dentro de uma caverna, mas com toda certeza eu passaria isso aqui pros meus filhos e tudo mais. Quarta pergunta. É lendo que se recebe um livro que você ganhou de alguém. Eu tenho aqui um livro que eu não li ainda, eu li na verdade acho que uma parte dele, mas é um livro que eu tenho muito interesse em ler e trazer mais porque é um livro diferente, que é Os Contos dos Irmãos Grimm, né, da doutora Clarissa Pinkola Estes. Eu ganhei esse livro aqui da minha amiga Naira, né? Se você está vendo esse vídeo, Naira, oi. Ela me deu esse livro aqui antes dela mudar, né? Agora ela não mora mais no Brasil, ela trabalhava junto comigo. E era um livro dela, então esse livro, assim, é meio especialzinho pra mim. E, enfim, gente, eu tenho muita vontade de, né, descobrir mais sobre esses contos dos irmãos Green, né, esse lado um pouquinho mais misterioso, né, que a gente tem, que a gente conhece, que não são todas as versões da Disney, que são as verdadeiras, né, e enfim, esse livro aqui eu sei que eu li um conto, acho que eu li da Branca de Neve, e eu gostei, é bem diferente, e eu tenho intenção, né, de ler mais pra frente, mas ainda, né, preciso achar o mood perfeito pra encaixar esse livro de uma TBR. Oi, gente, vim passar aqui rapidinho porque o gênio aqui gravou a tag e esqueceu de algumas perguntas. E eu estava editando esse vídeo nesse momento, então eu esqueci da quarta perguntinha. Bom, eu ganhei para responder essa pergunta o Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Esse livro, ele é um dos meus favoritos dele. Eu acho que é o favorito. Tô pretendendo reler ele esse ano ainda. E esse livro eu ganhei de um amigo meu, o Lucas. E, tipo assim, este livro, então, responde essa pergunta. Agora, vamos voltar pro vídeo normal, que eu espero não ter esquecido nada. Se eu esqueci, vou voltar de novo, tá bom? Tchau! A quinta pergunta é: leitor escaldado tem medo de livro hypado. Um hype que você tem medo de se decepcionar. Qual livro que eu peguei, meu pai? E um livro que eu tenho muito medo, que ele é muito hypado, muito elogiado, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Ela já tem 4 ou 3 livros aqui publicados no Brasil, que um é Amores Verdadeiros e o outro é Daisy Jones and the Six. Esse livro muitas pessoas elogiam, falam que é um hino. Aqui vai contar a história da Evelyn Hugo e dos seus 7 maridos. Pelo que eu soube de algumas resenhas que eu vi, esse livro vai permear a vida da Evelyn Hugo, que ela é uma estrela de Hollywood. Então, em partes, eu estou sim ansioso e querendo muito ler. Tanto é que, spoiler, eu e o Paulo vamos ler esse livro juntos pra fazermos um vídeo de leitura conjunta, enfim. Mais pra frente vocês vão saber disso. Pra essa, eu escolhi o livro Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. É um livro que, assim, fez um pequeno boom. Eu sei que muita gente gosta. Eu nunca li nada na Laini Taylor. Eu não li Feita de Fumaça e Osso. Tenho vontades, inclusive. Eu só tenho medo de ler Um Estranho Sonhador e não gostar e ser criticado, né? Porque ser ainda criticado por um outro livro que eu vou mostrar aqui. Ainda não sei. Pretendo ler, eu já baixei ele no Kindle, já comprei. Enfim, tá aqui como uma das minhas próximas leituras, pra esse ano, pelo menos. E por ser uma duologia, eu acho que eu vou me animar a ler, porque são só 2 livros, encaixar 2 livros assim na TBR eu acho que é tranquilo. Então, muito provavelmente, em breve, deve vir aí. Sexta pergunta. Cada leitor no seu galho. Um livro que muitos criticam, mas você continua amando. Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu amo. Não vou negar não, que eu adoro essa farofa aqui. É muito boa, pra mim é tudo pra mim. Entendeu? E, enfim, recentemente eu peguei essas edições em hardcover, então, assim, eu entendo, porque muita gente não gosta da série Instrumentos Mortais em si, também não é a minha preferida, mas como eu li há muito tempo, eu acho que, pra mim, tá tudo bem, entendeu? Eu gostei, é o que importa, então pra mim eu acho que é o que vale a pena nesse livro aqui. Então, Instrumentos Mortais, primeiro livro, City of Bones, da Cassandra Clare. Sarah J. Maas.
Todos os livros que essa mulher escreve, eu adoro. Eu vou pôr aqui, né, gente, que tá um pouco pesado. Mas todos os livros que a Sarah J. Maas escreve, eu gosto. Eu já tô quase finalizando este negócio aqui pesado. Faltam esses 2 últimos pra eu ler, que é o Tower of Dawn e o Kingdom of Ash. E assim, a escrita da Sarah J. Maas é muito gostosa, o mundo que ela criou é muito bom. Eu reconheço que as histórias dela têm falhas, levam pautas muito problemáticas. Isso eu reconheço, isso eu também, enfim, rebato. Isso é um dos critérios que me fazem abaixar a nota de alguns livros dela. E eu sei que muita gente não gosta da Sarah J. Maas por conta disso, mas ela continua sendo, não minha autora favorita, mas o universo que ela cria, os personagens que ela cria, toda essa mitologia, essa jornada, porque eu acompanho o Trono de Vidro 2013, então, de 2013 para 2020, tem aí uns bons anos. Uma autora que me acompanhou bastante, né, durante minha trajetória como leitor. Essa é uma autora que é cancelada sempre, mas é uma autora que, tipo assim, mora no meu coração. De verdade. A 7ª pergunta é: livro dado não se olha gênero. Um livro que você ganhou, mas não faz muito o seu gênero. Esse livro eu ganhei de aniversário da minha amiga Larissa. Esse livro, ele estava na minha wishlist e ela, né, acessou a wishlist na Amazon e comprou. E aí, eu só pus esse livro pela beleza dele, porque o conteúdo eu nem me atentei. Quando chegou em casa, eu falei, legal, não faz meu gênero. E esse livro é o Confissões no Crematório, da Caitlin Dow. Da Caitlin, né? A nossa querida Caitlin. Esse livro, ele fala sobre a experiência da autora dentro de um necrotério, como ela tratava os mortos e tal. Então, esse livro, ele trata e fala muito sobre morte, tipo, como você encara a morte. Ela que já viu a morte de perto, por exemplo. Ela cuidava de pessoas mortas, abria corpo de pessoas mortas. Então, esse livro eu achei meio pesado, e eu sou uma pessoa que eu não lido muito bem com morte, mas esse livro, tipo, não faz muito o gênero que eu consumo bastante, que é fantasia, distopia, YA. Então, mas obrigado, Larissa, te amo, tá? Irei ler um dia. Para esse livro, eu coloquei aqui um livro que eu ganhei da minha amiga Josi no passado, no meu aniversário, que é O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, do H.P. Lovecraft. É um livro de terror. Eu não sou o maior fã de terror do mundo. Pretendo esse ano, né, em outubro, fazerem um especialzinho, né, de lendo umas coisinhas um pouquinho mais dark. Enfim, não ia ainda, né, eu preciso realmente entrar nesse humorzinho e de quem sabe em outubro fazer uma leitura, né, desse livro e mais alguns outros que eu tenho. Mas, enfim, terror não é meu gênero, mas eu tenho expectativas para esse livro. Vai ser meu primeiro contato com o Lovecraft e eu acho que vai dar bom. Então, quem sabe vem aí, né? Logo deve vir. Lerei. Um dia. Agora? Talvez não. Em breve? Quem sabe? 8ª pergunta. Livro mole em mente dura, tanto bate até que fura. Um livro que por muito tempo ficou parado em sua estante, até que finalmente você pegou para ler. Para essa pergunta aqui, eu selecionei o livro Queen of Art and Darkness, da Cassandra Clare, né, o 3º livro da série Os Artifícios das Trevas. Enfim, gente, esse livro aqui é um toletão, é enorme, mas eu comecei a ler ele, eu comprei ele na época do lançamento, acho que não tinha nem saído em português ainda. Comecei a ler, estava amando, né, só que eu parei. Aí ficou o quê? Mais de um ano parado. Peguei esse ano, escutei com um audiobook, que é algo que eu vou responder daqui a pouco também. E, enfim, gostei muito. Não vou trazer aqui a opinião, porque são 2 pessoas falando num vídeo. Vai ficar enorme, mas esse aqui ficou um ano parado, peguei pra ler, amei. Essa pergunta eu poderia só fazer isso aqui, ó. Mas tem 2 livros que eu sempre quis ler, sempre tive medo pela quantidade de páginas. Por incrível que pareça, eu estou lendo esses 2 livros neste momento, que é Mistborn, que é o Império Final. Esse livro ele é escrito pelo Brandon Sanderson. Eu tô atualmente na página 250 desse livro. Tô gostando bastante. E, né, um calhamacinho de 600 páginas. Eu pretendo concluir agora em julho ou no comecinho de agosto. E o segundo livro, que é assim, pelo amor de Jesus Cristo... E tinha coisa. Estou começando a ler ele, inclusive estou pensando em fazer um vlog de leitura desse livro. Tô tipo assim, 2% do livro, eu li só o primeiro capítulo no momento, mas decidi encarar esse desafio, concluir ele ainda esse ano. Aqui eu separei ele todo em 100 páginas, sabe? Pra me dar esperança, porque o desespero...
A nona pergunta é: de livro em livro, o leitor enche a estante. Um dos primeiros livros que compuseram a sua estante. Eu tenho 2 livros. O primeiro deles, basicamente, minha irmã me deu, foi Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Atualmente, esse livro voltou no hype, porque vai ser lançado, acho que é o 5º volume dessa série, que é o Midnight Sun, que é totalmente pelo ponto de vista do Edward. Foi um dos primeiros livros que compuseram minha estante, juntamente com Harry Potter. Não era essa é a minha versão que eu ganhei da minha irmã até hoje. Ela está acabada, preta, podre. E esse é do Harry Potter, só que esse eu troquei as capas de Harry Potter, que eu tinha aquelas antigas, e na época que eu tinha, eram versões econômicas da Submarino. Pra isso, eu trouxe literalmente o primeiro livro que eu ganhei da minha mãe, de quando eu comecei a ler, que é A Batalha do Labirinto, do Rick Riordan. Eu lembro que o meu contato com Percy Jackson, né, com o mundo de leitura, foi por Percy Jackson, isso é fato. Eu comecei a ler pelo 4º livro da série. Por quê? Não sei. Eu lembro que eu assisti o filme, eu tinha amado. Falei, meu Deus, tem livro, quero descobrir sobre o que. Aí eu fui na livraria, não tinha o primeiro, não tinha o segundo, não tinha o terceiro. Tinha um 4º. Aí, vou comprar, li, amei. E aí depois disso eu comprei a ordem cronológica, né? Comprei o Ladrão de Raios, comprei o Mar de Monstros e assim por diante, até reler esse. E assim, pra mim, gente, Percy Jackson é um livro, pra mim, que qualquer obra do Rick Riordan, na verdade, pra mim é importante, eu vou sempre ler, porque eu sinto essa nostalgia, sabe, de um livro que me abriu portas para esse universo, um livro que me abriu portas para a leitura, e eu sou muito grato por isso. Pra vocês terem noção, esse livro eu li em 2011, então aí já são praticamente 10 anos de leitor. Então, eu sou muito grato a esse livro, as portas que eles me abriram, enfim, amo demais. 10ª pergunta. Leitura pouca é bobagem. Um mês em que você leu muito. Se você viu os últimos vídeos aqui do canal, você viu, né? Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês. O meu vídeo de leituras do mês de junho, que foi um mês que eu li 6 livros. E eu fiquei muito feliz pela quantidade de livros que eu li nesse mês, porque desde que eu entrei pra faculdade, né? Já sou formado, me formei ano passado. Eu não vinha mais com um ritmo de leitura tão frequente quanto eu voltei agora nesse ano, quanto eu tinha antes. Então, eu estou bem contente. E por causa disso, né? Junho foi um mês, assim, de muitas leituras e, enfim, né, a fase leitor voltou. Um mês que eu li bastante foi abril, que eu li 7 livros. Desses 7 livros foram releituras de Harry Potter, A Pedra Filosofal, Jogos Vorazes, em inglês. Li também Percy Jackson, tanto o Ladrão de Raios quanto o Mar de Monstros. Dei sequência na série Trono de Vidro. Li finalmente o 4º volume, que é O Rainha das Sombras. Eu li quadrinho... Enfim, no total, li 7 livros em abril. A 11ª pergunta é: as páginas caem, o livro fica. Um livro que as páginas despencaram ou estão quase lá. Esse livro é Crepúsculo, como eu falei anteriormente. Ele tá, tipo assim, podre. O livro, né, tá um pouco esgarçado. E esse livro, ele veio... Eu emprestei ele pra uma garota do meu ensino fundamental ainda. Ela entregou esse livro... Gente, de verdade, o livro estava impecável, perfeito. Ela me entregou assim. Então, esse é o único livro da minha estante, tipo, junto com o restante da série, né? Porque ela pegou os 4 livros e cagou nos 4. Eu já mostrei esse livro aqui, que é O Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Enfim, gente, a minha edição está podre. Se é isso que a gente pode dizer. Não sei se vai dar pra ver. Tá focando? Aham. Enfim, ó, ele tá descolando aqui. Ele tá abrindo assim, desse jeito. Pretendo trocar minhas edições, mas no futuro ainda. Não sei qual que eu vou pegar. Mas eu tenho ainda um certo apego por essa história, tenho apego por esses livros, ainda mais por serem os primeiros livros que compuseram a minha estante. Então, a gente tem uma carga emocional nele. 12ª pergunta. Cada leitor com a sua mania. Uma mania literária que você desenvolveu. Eu não sou uma pessoa tão frescurenta, de tipo, eu preciso pôr uma música, e tem muito barulho, não consigo ler. Enfim, pra mim isso indifere, porque eu lia dentro da sala de aula, no ensino médio, na faculdade, então pra mim não faz tanta diferença. Enfim, eu não tenho tantas manias, mas uma que eu desenvolvi recentemente é o uso de audiobooks para os livros em inglês que eu leio. Então, eu coloco os meus fones, coloco o audiobook, pego o livro e faço uma leitura simultânea, o que me ajuda muito na concentração. E se vocês quiserem saber sobre essa minha mania esquisita,
eu posso fazer um vídeo para vocês para poder explicar mais por onde que eu escuto os meus audiobooks, quais são os livros, né, que eu usei, fiz lendo isso, quais são os outros que eu pretendo ler. É uma coisa que me agrada muito, de escutar o audiobook e ler ele junto. Não sei, me ajuda, assim, eu me sinto muito bem. É muito gostoso, é uma sensação boa pra mim. Então, eu acho que é o que eu gostei, enfim, só aumentei. Recentemente, a mania literária que eu desenvolvi foi botar a Alexa, o aplicativo da Alexa, porque eu ainda não tenho uma Alexa. Inclusive, aceito mimos, Amazon. Eu pego o aplicativo da Alexa, vou na aba de e-books pra ler e ponho pra ela ler. Eu dou play e ela lê. O meu e-book, ele vira um audiobook. Então, assim, E esse é o que eu tô fazendo pra conseguir ler meus livros. Enquanto eu trabalho, faço alguma outra coisa, a Alexa lê pra mim. E outra mania meio idiota que eu tenho é, por exemplo, se eu tenho um livro físico, eu tenho o e-book e eu decido ler pelo e-book, eu vou marcando o progresso dele no livro físico. A gente tem que se tratar um pouco, mas faço isso, é uma mania meio doida. 13ª pergunta é: o que os olhos não leem, o coração não sente? Um livro que por algum motivo você se recusa a ler. E este livro que eu me recuso a ler, eu acho que eu vou cancelar o canal neste momento, porque é A Seleção, da Kiera Cass. Eu não me interesso pela história, eu acho muito meh a premissa da história. Não vou dar uma chance, tô passando longe, mas assim, eu não vai. A Seleção não vai. Nunca na minha vida vou ler. Posso morder a língua futuramente, posso, mas eu nunca vou ler A Seleção. Desculpa, fanbase de Seleção. Amo todos, mas assim, pra mim não vai. Não tem tantos livros que eu me recuse a ler, mas um assim que não tenho vontade, é hypado, mas eu não quero ler no momento. Vou só levantar, não vou nem falar nada, não vou nem falar o nome. Acabou. 14ª pergunta. Dos livros, o menor. O menor livro da sua estante. Eu separei aqui 2 livros, 2 edições minúsculas que eu tenho. O primeiro, essa minha edição em inglês de Fahrenheit 451, né? Super pequenininho, né? Ele tem um formato pocket minúsculo, né? Comprei ele, tipo, numa livraria por vintão. Falei, quero, vou levar. Enfim, né? Fahrenheit 451. E eu também tenho, né? Se você sabe, se você já me acompanha um tempo, se você é amigo meu próximo, você sabe que sou o louco dos idiomas, certo? Então, né, eu tenho aqui um livro que eu também ganhei de minha amiga Josi, que eu já mencionei nesse canal, mas é o livro Le Recueil du Petit Nicolas, que é, né, um pequenininho, é um dos meus menores livros que eu tenho, é um livro em francês, que eu não li ainda, né, não sei quando vou ler, porque o meu francês, assim, não é suficiente ainda para ler um livro, mas eu sei que é um livro infantil, tem bastante ilustração, eu sei que é um livro super comentado na França. Enfim, se eu ler, se eu gostar, né, eu posso trazer para vocês as minhas experiências de ler em francês. Mas, por enquanto, não é promessa, né? São só, às vezes, um plano aí pro futuro, quem sabe um dia. São os menores livros que eu tenho na minha estante. Então, né, super pequenininhos, né, esses pocketzinhos, assim, super fofinhos. E o menor livro da minha estante, tanto em tamanho quanto em página que eu tenho, é O Alienista, do Machado de Assis. Esse ele veio num boxinho da Tag Livros com 3 outros livrinhos, mas dentre os 3, esse ele tem 79 páginas e ele, tipo assim, é do tamanho da palma na minha mão. A 15ª pergunta é: de boas leituras o mês está cheio. Um mês recheado com livros bons. Assim como eu falei, em abril eu li 7 livros. E em abril eu só li livros ótimos de 5 estrelas. O mês de maio também teve algumas ali. E junho eu tive 2 favoritos, assim, da vida. Vocês podem ver no vídeo que eu falei das minhas leituras de junho aqui nos cards. De novo, né? Eu vou mencionar o mês de junho, que se você viu o vídeo que saiu, né, recentemente, das minhas leituras de mês de junho, você vai ver que foi um mês que eu li muito. E que foram muitos livros 5 estrelas. Foi um mês que eu fiquei, assim, bem contente com as leituras que eu tive. Fazia tempo que eu não lia muita coisa boa, assim, seguida uma da outra, mas tá aí, gostei e estou orgulhoso da minha fase leitor. 16ª pergunta. Diga-me o que tu lês, que eu direi quem és. O gênero literário mais presente nas suas leituras. Não é... Acho que eu não preciso nem responder, né, que... Preciso nem esconder que o meu gênero literário mais presente são as fantasias. Então tem muita fantasia, high fantasy, fantasias, né, de low fantasy, enfim. Eu gosto muito, eu amo fantasias, é um gênero assim que me enche o coração.
Então, são muitas coisas assim que eu realmente gosto. Então, tá aí o meu gênero literário mais lido. E o gênero que tá mais presente nas minhas leituras, como vocês puderam perceber, é fantasia, ficção científica, distopia e principalmente YA contemporâneo, e a lista é longa. A 17ª pergunta é: um olho no peixe e outro no livro. Um lançamento literário que você está aguardando muito. Tem 2 lançamentos que eu estou aguardando, ainda não foram publicados no Brasil, mas tô pensando em comprar eles em inglês mesmo para ler. Um dos livros é The Starless Sea, da Erin Morgenstern, eu acho que é esse o sobrenome dela. Se eu não me engano, a Morro Branco vai publicar no Brasil, mas está sem previsão de publicação. E o segundo lançamento que eu quero muito, mas muito ler, é a sequência de uma coisa absolutamente fantástica, que é o livro A Beautifully Foolish Endeavour. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome desse livro. Eu tô muito ansioso pra, enfim, descobrir o que aconteceu com a April May no final de uma coisa absolutamente fantástica, porque quem leu sabe o que aconteceu nesse final. Então eu tô super ansioso pra saber o que vai rolar. Pra essa pergunta, eu separei 2 lançamentos que eu estou, assim, ansiosíssimo, que é A Torre de Nero, do Rick Riordan, o 5º volume da série das Provações de Apolo, que deve sair agora, né, em setembro, outubro, pela Intrínseca aqui no Brasil. E também Chain of Iron, da Cassandra Clare, que é a continuação de Chain of Gold. Corrente de Ouro sai aqui no Brasil agora no segundo semestre pela Galera Record. Eu já li. Pretendo fazer um vídeo mais perto do lançamento para poder compartilhar com vocês as minhas percepções sobre esse livro, que eu já adianto que, assim, amei. Não vejo a hora de poder ter esse livro nas minhas mãos, mas provavelmente esse livro, assim, é só ano que vem, só em 2021, se tudo correr bem, mas estou empolgado. Eu tenho certeza que, assim, The Last Hours, pra mim, já é a melhor série da Cassandra Clare. 18ª pergunta. Amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria para ninguém. Gente, eu não sou tão restrito quanto a emprestar livros. Se eu sei que a pessoa cuida, já peguei livros emprestados, empresto livros para as pessoas, né, próximas a mim. Só que um que eu acho que eu tenho muita dificuldade e que eu não emprestaria, assim, de uma forma tão altruísta, são os meus hardcovers ou as minhas edições de colecionador. Já perdi alguns livros, já emprestei, e então não é por causa, tipo, não quero emprestar porque isso, mas porque às vezes que eu emprestei alguns desses livros, eles não voltaram. Como eu falei no comecinho do vídeo, eu já emprestei livros e me arrependi, né? Mas livros que eu não emprestaria seriam meus livros em inglês em hardcover, que, né? Livro em inglês, caro, o dólar a R$9, basicamente. Então, esses eu não emprestaria, mas nem que me pagassem, porque são meus xodozinhos, são livros caros e se a pessoa não ter cuidado, mas da minha estante não sai. 19ª pergunta. Não adianta chorar, o livro esgotado. Um livro que você queria muito, mas sempre que ia comprar estava esgotado. Coloquei aqui 2 respostas para essa pergunta. A primeira delas é Mistborn, do Brandon Sanderson, que eu estou muito empolgado, tenho muita vontade de ler. Só que eu não acho o livro físico não tem mais, enfim, os que a galera acha são sempre muito caros. Mas a outra pergunta também são os livros em hardcover do Percy Jackson, né? Com essas mesmas capas aqui, essas capas, né, que a gente, da primeira edição. Eu tenho várias, né, séries que eu gosto muito, como vocês já viram, Instrumentos Mortais, eu tenho aqui atrás o Jogos Vorazes também, são séries importantes para minha carreira de leitor, vamos assim dizer. Então, eu gosto muito deles, então eu quero ter as melhores edições. Mas só uma, não quero trocar, não quero ter mais que uma. Mas, enfim, acabou que eu não acho essas versões, quem sabe um dia, né? Esse livro é o Elantris, do Brandon Sanderson. Eu tenho, tipo, todos os livros dele publicados no Brasil, com exceção do novo agora, que é o Skyward, eu acho que é esse nome. Mas o Elantris eu nunca consegui achar. E hoje esse livro tá esgotado. Como a gente sabe, aqui no Brasil agora, pelo fechamento da editora Leia, o Brandon Sanderson tá sem, né, editora para ser publicado novamente. Tô orando a Deus que a Aleph pegue esses direitos de todos os outros livros do Brandon e republique de novo, na verdade, o Elantris com uma nova capa, enfim. E a última pergunta dessa tag, graças ao bom Deus, é: nunca diga desse autor nada lerei. Um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu alguma obra dele. Esse autor é o Stephen King. Eu sempre tive receio de ler ele. Pra vocês terem noção, eu comecei a ler Stephen King em 2017, pelo um especial que a Maíra do All About the Book fez no canal dela. E ali que eu falei, vou dar uma chance. Não é
de todo mal. Mas eu tinha muito medo da escrita dele ser densa, ser prolixa. Esse era o medo que eu tinha. Que quando eu li meu primeiro livro dele, que foi Misery, que afinal é um livro denso, prolixo, mas é muito bom. Tipo, eu me apaixonei. Tipo, ele trouxe, assim, perspectivas que eu fiquei... Como um autor consegue fazer isso, sabe? Então, eu sempre tive medo dele e hoje, tipo, é um dos meus autores favoritos. E é isso. Eu trouxe 2 autores, eu não vou mostrar os livros porque eles estão enfiados ali no coisa, tava um lugar difícil de pegar, mas são A Metamorfose, do Kafka, e Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu tenho um certo receio com clássicos, mas é algo pessoal meu que eu tenho o intuito de quebrar. Tanto que, enfim, eu gostei muito das 2 leituras, eu tenho vontade de ler mais obras desses ambos autores. Tanto que Machado de Assis eu já comprei pro meu Kindle, Memórias Póstumas de Brás Cubas, então muito que provavelmente é um livro que eu estou com vontade de ler. Estou ansioso para ler, então muito provavelmente farei a leitura. Do Kafka ainda não sei. Se você tem alguma indicação dos livros do Kafka para me dar, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou querer acolher para poder conhecer um pouquinho mais. Dan, muito obrigado por ter indicado a gente nessa tag, a gente fica muito feliz. E a gente tagueia também o nosso amigo Max, do canal, né, o Última Página. Então, amigo, você vai responder essa tag. É isso que a gente tem aqui por hoje. Só lembrando, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa já o seu like, dessa forma você contribui para que o Explorer Books cresça. Siga a gente tanto no Twitter quanto no Instagram para estar acompanhando o que a gente está aprontando por aí. E se você gostou de algum desses livros que eu mostrei aqui, eu vou estar deixando o link de compra deles aqui na Amazon para que você vá lá, compre e dessa forma você possa ajudar o Explorer Books. Você não vai gastar nada mais com isso. A Amazon gera uma pequena comissãozinha pra gente em cima dessas vendas. Então, por favor, ajude, né? Ajude, invista nesse canal. Se você gosta do nosso conteúdo, a gente faz com muito amor, a gente faz com muito carinho para que vocês possam ter aí sempre, né? Um trabalho legal pela gente. E é isso, gente. Agradeço a presença de vocês aqui e até o próximo vídeo. Façam ótimas leituras durante esse mês e continuem explorando.